Beleza. Gravando, então, agora na nossa aula 18, a fé como geradora de ações fraternas. Pode ler a reflexão, Maria, por favor. O Carlos, aumenta Oi. um pouquinho para os cegos aqui. Aumenta, espera só um pouquinho. Não consigo enxergar nem no livro. O pessoal que já passou dos 30. Melhorou aí? Aham, obrigada. A fé atua fisicamente? Se a fé for a causa de um movimento ou uma deformação de um objeto físico, concluímos que aí está mais uma força da natureza desconhecida do homem de ciência. Ou o nosso cérebro produz uma energia capaz de efetuar aquela ação, ou uma potência externa conduzida pela nossa mente atua sobre o objeto. Ou será que essa fé atua somente sobre nós mesmos, de tal forma que dirige todas as nossas ações no sentido de realizar nosso interno? Aí, né? A fé atua fisicamente. Será que ela atua fisicamente ou será que ela só está lá dentro da nossa cabeça, né? Porque se ela faz algum movimento e consegue transformar um objeto físico, então, beleza. Então, ela é uma força que tem que ser estudada aí pela ciência. Ou será que é o nosso cérebro que produz essa energia que é capaz de efetuar aquela ação ou uma potência externa conduzida pela nossa mente? Ou será que essa fé atua somente sobre nós mesmos, de tal forma que dirige todas as nossas ações no sentido de realizar nosso intento? Então, a ideia hoje é a gente tentar entender o que é a fé. Tentar, puxa, tem gente que vai falar que a fé remove montanhas, tem gente que está lá tem gente que está lá no Evangelho, né? E a gente vai entender, muitas vezes, a fé de várias formas. Tem várias maneiras da gente entender a fé. Então, eu tenho fé no futuro, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em mim, eu tenho fé que vai chover amanhã. Então, tem várias formas da gente entender o que é fé. Então, a nossa aulinha de hoje é para que a gente possa tentar ver como essa fé, o que é essa fé, tentar definir essa fé e tentar entender como que ela pode gerar ações fraternas. Você consegue ver a ligação do tema com a aula, né? Então, a gente estava falando de miséria e estava falando como que eu posso ser próspero enquanto o outro está morrendo de fome. E agora ele vem falar aqui para mim da fé como geradora de ações fraternas. Tá? Então, a gente vai tentando linkar e entender agora e juntar uma coisa na outra. Vamos lá. Vânia, 18.1. Introdução. Este capítulo tem por objetivo conceituar a fé, investigando suas origens, suas manifestações e seus resultados. As religiões têm a fé como um instrumento importante para, através dela, atingir seu objetivo principal, que é a transformação do homem. Muitas delas afirmam categoricamente que, para ele chegar à salvação, precisa da fé. Em se tratando de algo que conduz os homens a mudar seus hábitos cotidianos, vemos necessidade de uma melhor compreensão do assunto. Um grande número de pessoas afirma ter fé. Mas o que é a fé? Tudo que o homem não consegue entender através de seus conhecimentos, situações que estão além de sua capacidade de raciocínio, faz muitas vezes ele buscar explicações de caráter subjetivo, místico ou metafísico. Encontram-se homens que conseguem transformar essas situações em explicações por vezes plausíveis, porém, sem amparo concreto. O domínio que eles conseguem diante desses obstáculos proporciona o aparecimento de admiradores e de seguidores. Eles passam a ser líderes cuja influência se compara à realização de fatos inexplicáveis. Sua fala passa a ser uma lei para esses seguidores. Estes assumem como verdades incontestáveis.
Esses líderes adquirem créditos diante de enormes massas humanas, fazendo surgir doutrinas. Tanto mais forte esse crédito se ele contribui na explicação e na resolução de situações aparentemente insolúveis. Essas explicações se transformam em doutrinas e os líderes são credores de confiança. Surge a fé em suas proposições. De quem são esses líderes? Vamos tentar personificar alguns desses líderes aí que eles estão dizendo. Quem seriam esses homens que conseguem transformar essas situações e fazer e ter seguidores? Quem que pode me dar algum exemplo? São líderes religiosos, pastores de várias congregações voltados para uma religião específica. Enfim, aqueles que se dizem pastores ou dirigentes, mas, na verdade, não são exatamente grandes cristãos. Mas aqui ele não está colocando nesse sentido. Encontram-se homens que conseguem transformar essas situações e fazer seguidores. Aqui ele está dizendo, nesse primeiro momento aqui, pelo que eu pude entender, e eu gostaria que vocês me ajudassem nisso, de pessoas que são líderes e que conseguem fazer da sua palavra lei. Jesus. Né? Jesus! Opa, pode Líderes, falar. líderes no geral. Líderes, Jesus, Buda. Maomé, Buda. Maomé. Então, esses caras eles é que vão, através de uma série de feitos, eles vão fazer com que as pessoas os sigam. Muitas vezes eles nem tinham essa intenção, mas eles vão fazer com que as pessoas os sigam. Né? E olha aqui, e passam a ser líderes que tanto maior sua influência, quanto maior é a realização de fatos inexplicáveis. Então, quando a gente pega, por exemplo, o caso de Jesus, quando ele começa a fazer algumas coisas, que é o nosso caso específico, né? Ressurreição de Lázaro, transformar água em vinho, andar sobre as águas. Opa, então eu vou seguir, porque está aí alguém que é diferente, alguém que tem alguma coisa de diferente. E aí, as religiões têm a fé como instrumento importante para, através dela, atingir o seu objetivo principal, que é a transformação do homem. Então, se eu não tiver fé, agora sim, agora a religião, agora entrou o intermediário. Então, se eu não tenho fé, eu não consigo buscar essa transformação. Então, a religião, ela vai pegar o que aquele líder lá falou e, através da fé do fiel, né? É claro que isso é redundante, mas através da fé do fiel, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que ele mude seus hábitos devido a essa fé. Será que no nosso meio espírita não é isso que faz com que a gente também busque a nossa reforma íntima? Será que tem a ver com a gente também? Vale para nós espíritas também? Sem dúvida. Sem dúvida. É por aí. Eu sou suspeita de falar, porque eu falei, depois que eu comecei a estudar profundamente a doutrina espírita, assim, não a doutrina, assim, o que ela queria mostrar para a gente, eu mudei muito, muito, muito meu comportamento. Sim. Porque a mudança do meu comportamento não é assim, não é a fé que vai fazer com que as coisas caiam do céu. Não, é a mudança do meu comportamento que vai fazer com que as coisas comecem a funcionar direito. Será que no nosso estado... Pode falar, Fabiano. Pode falar. Eu entendo que, assim, primeiro vem a crença, a fé. Essa crença, essa fé gera uma transformação, né, nossa, inicial. E essa transformação, ela vai se internalizando de tal forma que ela muda os nossos hábitos cotidianos. Então, esse é o passo a passo que eu entendo que acontece. Né? Primeiro eu creio, e aí, através de duras penas, eu começo a fazer a minha transformação, né? Porque eu começo a perceber, através dessa crença, algumas imperfeições do meu comportamento. Então, isso acaba machucando e a gente vai começando a treinar, vamos dizer assim, né, a mudança desse comportamento. E depois de tanto combater, você transforma esse comportamento
né, esse novo comportamento em hábito. E aí você passa a se portar desta forma automaticamente, né, sem você perceber. Isso vai se internalizando, né? Internalizando, exatamente. Então, se eu não tivesse religião, se eu não tivesse fé, e ainda não fosse um espírito com um determinado grau de evolução, tá? Criança espiritual, e eu não tiver fé e não acreditar, por exemplo, nesse líder que está sendo colocado aqui pela religião, que no nosso caso é Jesus, e eu achasse que morreu, acabou, eu tinha uma grande possibilidade de ir para o oba-oba, certo? É isso que eu falei, Carlos. O nosso problema está aí, é educação e moralidade. E a moralidade faz parte disso. Faz parte disso daí. Eu só não sei, Carlos, se eu posso... Eu acho que a religião, sim, ela ajuda, mas talvez ela não seja determinante, né? Porque eu tenho alguns exemplos de amigos ateus que não acreditam em nada, mas eles têm um comportamento exímio, sim. Então, por conta de acreditar. Isso, mas aí então ele já não está mais nessa infância que a gente está dizendo. Ok. Entendeu? Ele já atingiu um determinado nível de consciência. Então, a partir do momento em que eu atinjo esse nível de consciência, pronto, agora eu posso ir sozinho. Mas até chegar nesse nível, talvez a gente precise um pouco aí de algumas, né, algumas diretrizes aí, senão a gente vai para a farra, né? Sim. Que é o que está dizendo aqui. Eu não estou afirmando isso, estou dizendo que é o que afirma aqui. Oi? Para maturizar, né, precisa. Eu acho que essas diretrizes vêm do nosso empenho do conhecimento. Nós precisamos dele, até para que nós possamos entender o que é fé, o que vale, o que não vale, raciocinado ou não, se eu saio da ignorância e como. Então, eu acredito fielmente que nos ajuda, não sei se é determinante, porque existem muitas pessoas aí que não tem nada disso e tem uma riqueza de vida, sabedoria incrível, mas que ajuda sim, porque nos dá uma direção. Alguém quer fazer alguma colocação sobre esse parágrafo? Tranquilo? Então, quem que leu? A última que leu foi a Vânia, né? Então, sim. Agora, a Ellen. Ele estava me dando boa sorte aqui. Acho que é para enxergar. Ela deu sorte, é pouquinho. É que eu não gosto de ler, né? A fé descrita pelos dicionários. A fé é a crença religiosa como confiança na palavra revelada. Ou ainda, a fé é a firme decisão da inteligência à verdade que ela reconhece. A fé constituiu um dos conceitos mais básicos na pregação religiosa. O dicionário ainda acrescenta que o dogmatismo intelectualiza a fé nos movimentos místicos e o movimento místico a relacionam com experiências religiosas. Esse parágrafo ele é curto, mas ele é denso, né? Então, você que leu, explique para a gente esse parágrafo, Ellen. O que você entendeu desse parágrafo? Eu? Dá uma introduzida aí, vai. Vamos lá. A fé é crença religiosa como confiança na palavra revelada. Então, eu tenho lá, no caso de Jesus, né, que é uma revelação, a segunda revelação. Então, eu acredito, a fé é uma crença que faz com que eu acredite nessa palavra revelada. Ou ainda, como ele diz aqui, é a firme adesão da inteligência à verdade que ela reconhece. Só que agora, quando eu falo essa segunda parte, já é a fé mais raciocinada. Então, eu acredito em determinadas coisas que a minha inteligência consegue entender e eu através desse entendimento que eu tenho, eu vou seguir aquilo, porque agora eu entendi algumas coisas. Então, eu tenho duas coisas divididas aqui, ó. A fé, a crença religiosa como confiança na palavra revelada é uma. Isso aqui é uma coisa. Agora, o outro, ou ainda, é a adesão àquilo que a minha inteligência reconheceu.
Então, ou ela é uma fé, entre aspas, cega, que é uma fé que acredita naquilo que está sendo falado pela revelação, ou é a fé raciocinada, que faz com que eu acredite naquilo que eu entendi. Certo? Muitas vezes essa primeira fé ela é herdada, né? De pai para filho, então é uma verdade que já nasce com você, né? Mas eu acho que com o tempo, conforme você vai desenvolvendo, né, e questionando, você vai passando um pouco para essa segunda fé, que é a adesão da inteligência, né? Você começa a questionar algumas verdades, né, que eram impostas e aceitar ou não aquilo, né? E quando a gente faz um balanço, Fabiano, quantas coisas a gente já mudou? Tem alguma coisa que a gente mudou a nossa forma de entender ao longo dos anos aí? Muita, né? Uma porção de coisas, não tem? Uma porção de coisas. Poxa, e eu lembro que quando algumas dessas coisas foram colocadas para a gente eu fiquei meio assustado, por exemplo. Olha, eu vou contar para vocês, mas vocês não, por favor, tá? Por exemplo, nos anos 80, eu ainda não conhecia a doutrina espírita, e um dia um amigo meu, ele falou, que era espírita, ele falou, por que você acha que Maria era virgem? Para mim, aquilo foi um choque. Para mim, aquilo foi um choque, porque eu falei, poxa, mas ela é virgem. Ele falou, não, mas por que ela seria virgem? Por que ela casou com José? Né? Sabe, e esse tipo de questionamento que para a gente parecia, é o que você falou, essa ideia foi herdada. E aí vem alguém e questiona. E aí a razão vai fazendo com que você, poxa, é mesmo, né? E qual seria o problema se não fosse? Ela não ser virgem, exatamente. Qual o problema? Poxa, você imagina, há 2000 anos, a mulher numa situação completa de submissão, que a gente sabe que a mulher era submissa, como que uma mulher não ia ter relação sexual com o marido? Porque a igreja não vai dizer que só que Maria ficou grávida de Jesus virgem. A igreja vai dizer que Maria permaneceu virgem durante toda a sua vida. Mas que argumento teria uma mulher casada em se manter virgem há 2000 anos numa sociedade completamente patriarcal? Então, a razão vai contra isso. Né? Eu estou falando dessa continuidade. Então, você vê, então a fé, ela é herdada, é a fé cega. E o que é a fé raciocinada? Você vai falar assim, poxa, mas o fato, como que uma criança nasce? Não é através da união de um homem e uma mulher? Então, por que precisaria mudar isso? O que vale é o espírito. Então, aí, através disso, dessa união, vem o espírito evoluído, como Jesus, que encarna aqui para mudar os paradigmas. Então, isso muda alguma coisa com relação à forma como eu vejo Jesus? Não muda. Aí é fé raciocinada. Carlos, deixa eu falar uma coisa. Essa fé que é dada a princípio para a gente, você também teve a fé que foi dada, que você acreditava que Maria era virgem, né? Eu também tinha a fé que era dada, que eu vim de família evangélica. Mas vou te falar, essa fé que é dada, tipo, para o meu irmão, para a família dele, para os meus pais, faz super bem. Dá um direcionamento, me dá um caminho, sabe, assim, de seguir Jesus. Aí a gente que é mais, assim, fica questionando mais, que a gente vai para essa fé mais raciocinada. Mas eu não acho que, assim, a princípio, para minha família, é bom. Por que é bom, a princípio, para sua família? E para a minha também. Tá, vamos falar. Por exemplo, o meu irmão, eu acho que se ele não... Ela é um puta de um doido. Se não fosse a religião, ia ser sei lá o quê. É que nem, tipo, dentro da cadeia. Os o cara quer colecionar arma, quer fazer isso, quer fazer faca, e não sei o quê. Sorte que ele é evangélico. E é da congregação cristã, é a mais rigorosa de todas. Assim. Mas a gente pensa assim, tipo, num presídio. O cara ter essa fé que é dada para ele lá dentro, isso é maravilhoso para ele. Sim. Dá um princípio, dá um norte, dá um caminho. É o início da caminhada. Isso, você fez a pergunta e você está respondendo. É o início da caminhada. À medida que a gente vai evoluindo intelectualmente, espiritualmente, internamente, tudo mente que você imaginar, a gente vai entendendo que aquilo não tem sentido. Entendeu? E aí, naturalmente, você vai construindo a fé
raciocinada, que é mais sólida, a fé raciocinada. Por exemplo, lembra que a gente já comentou aqui sobre aquele filme O Corpo, onde se achava supostamente o corpo de Jesus? Lembra que a gente já falou sobre esse filme aqui? Todo mundo lembra? Para quem não lembra, é um filme, eu esqueci o nome do ator, aquele que é descendente de espanhol, se alguém lembrar aí, me fale. E aí e fizeram algumas escavações e achou-se aquele que poderia ser o corpo de Jesus. E aí vem toda a igreja em cima e fala assim, não pode achar o corpo de Jesus. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Se ele ressuscitou e subiu aos céus, não tem corpo. E se você achar um corpo, você desmonta a minha doutrina. Agora eu pergunto, isso é o quê? É fé cega. Agora, quando eu pergunto para você, teria algum problema se encontrasse o corpo de Jesus para você? Mudou alguma coisa? Nada, absolutamente nada. Não mudou nada. Então, é a fé... Veja bem, nós estamos falando que é fé raciocinada passando pelo nosso crivo. Tá? Porque se eu for lá no outro, ele vai falar que a gente é tudo louco. Tá bom? Então, assim, só para a gente entender. Então, para nós, é uma fé que está raciocinada que não depende de corpo, não depende disso. Tá? Então, o que é a fé? O que é a fé raciocinada? Ela é um passo que a gente vai dando para entender coisas que talvez a gente não entendia. Por isso que ele vai falar aqui, olha, a fé constitui um dos conceitos básicos da pregação religiosa, e ele diz ainda que o dogmatismo intelectualiza a fé. O que ele está querendo dizer com isso? O dogmatismo intelectualiza a fé. Isso aí eu ia perguntar que eu não entendi, não. Poxa, Felipe, minha esperança era você. Dogmas que a igreja traz, barra regras ou barra conceitos, que faz com que a gente acredite, dentro do conceito de fé, que ela vem através desses conceitos de dogmas. Dogmas que seriam regras, uma simbologia para constituir uma religião. É assim que eu entendo. Eu entendo o seguinte, Carlos, que normalmente os dogmas são premissas, né, ou condições colocadas como verdades. E são a partir dessas verdades, que muitas vezes as pessoas não aceitam, é que começa a intelectualização, que é o questionamento daquilo. Então, através... Isso, aí você começa a questionar essas imposições para entender, né, e aceitar melhor aquela condição. Beleza. A Miriam vai responder para a gente. Pode responder, Miriam. Eu entendi assim que o dogmatismo ele intelectualiza a fé, porque assim é uma coisa tão engessada que você vê pessoas mega inteligentes engessados nessas afirmações que estão falando de que Jesus veio do Espírito Santo, de que várias coisas que foi falado, Eva e Adão e Eva, para não ficar... Cuidado, São preceitos incontestáveis, né? Então, você vê, são pessoas mega inteligentes e que acreditam nisso. Então, eu acho que é por isso que intelectualiza a fé, né? Para mim, são preceitos incontestáveis que a religião coloca. Isso. Então, intelectualiza no sentido de jogar a fé jogar isso para o intelecto. Entendeu? Eu, às vezes, eu não vivencio essa fé. Entendeu? Eu apenas explico essa fé. Entendeu? Eu joguei para o intelecto, não é no sentido de ser intelectual. Eu pego essa fé e boto ela aqui no intelecto, entendeu? E aí eu tento justificar essa fé, explicar essa fé, através de dogmas. Entendeu? Quando a gente pega aqui a continuação, e os movimentos místicos a relacionam com a experiência religiosa. Tá? Então, esses movimentos místicos, eles vão dizer assim que você ter fé, de repente, é você ver determinadas coisas, é você sofrer algumas experiências religiosas. Então, quando eu pego e crio dogmas, o que eu faço com dogma? Eu explico ele à luz do intelecto,
entendeu? Pelo intelecto, e aí, através dele, eu vou tentar explicar a fé. Não sei se clareou um pouco. Felipe, quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Eu tô entendendo o que você está falando agora. Para mim, parece que até é o oposto de intelectualizar, né? Emburrecer. Mas eu entendi. Mas, Coloca na cabeça uma ideia e aí você não precisa mais questionar. E eu explico isso, às vezes, com palavras bonitas, entendeu? Então, se você pegar, por exemplo, qualquer religioso, muitas vezes, ele vai explicar os dogmas para você de uma maneira que te convence que aquilo realmente, entendeu? Então, é a verdade dele. Muitas vezes ele acredita naquilo. Então, ele dá um ar e ele explica aquilo, põe aquilo na tua cabeça. E você vai ver pessoas, assim, às vezes, extremamente cultas e que foram doutrinadas, como você falou. Na verdade, todos nós somos doutrinados, todos nós. Tá? Mas vão ser doutrinadas em circunstâncias que nós, espíritas, podemos achar absurdas. Do mesmo jeito que eles vão olhar para as nossas crenças, também vão achar absurdas. Você vai ver gente dando risada de reencarnação, de vida após a morte. Então, assim, depende de onde você está, né? É a forma como você vai enxergar. A gente sempre acha que a nossa posição é a mais coerente, a mais correta, né? Mas nem. Carlos, você já fala. Eu estudava numa turma onde o mediador da turma estudava um livro da Joana de Ângeles. E o mediador da turma tirava sarro do quadro do Allan Kardec, que estava no centro espírita, porque ele não acreditava no mundo espiritual. Eu falei assim, peraí, eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Acho que ele estava querendo convencer a gente que no mundo espiritual não existia nada. Eu acho que era isso que ele queria, dentro de uma casa espírita. Pois é. Fala o... Só para colocar que o dogma, né, não necessariamente é algo ruim, né? Não, não. Na própria matemática, nós temos o axioma, que não deixa de ser algo equivalente ao dogma ali, né? Uma verdade não comprovada, que é a base total da matemática. Se você tirar os axiomas matemáticos, você destrói todo o raciocínio lógico da matemática. Sim. E tem dogmas, por exemplo, reencarnação, por exemplo, né? Ela não é algo comprovado cientificamente. Então, poderíamos considerar isso como um dogma, né? E não quer dizer que não é algo que tenha um raciocínio por trás, né? Não tenha uma lógica por trás. Existe uma lógica quando a gente analisa a reencarnação, apesar dela não ser cientificamente comprovada, né? Mas é algo tido como verdade dentro do meio espírita, espírita, dentro de algumas, né, exatamente. religiões. Então, se você olhar, por exemplo, talvez um protestante olhando o espiritismo, ele vai falar assim, esse negócio de reencarnação é um dogma de vocês. Não necessariamente tem que acreditar nisso. Então, não tem, né, uma base científica para comprovar isso. Então, de novo, o dogma não necessariamente é algo ruim, que a gente olha assim, é algo imposto, então, não. Eu acho que tem que ter, em cima, né, dessas condições colocadas, a gente tem que raciocinar em cima disso. A gente tem que pensar e ver, encontrar lógicas, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir comprovar 100% e tudo. São premissas, né? São algumas premissas que, se você, por exemplo, se eu não acreditar no espírito, não tem conversa. Como é que eu vou falar em reencarnação se eu não acredito? Então, para eu entender o pensamento de um espírita, eu tenho que acreditar na trindade espírita, né? Espírito, Deus, espírito e matéria. Aí a gente começa a conversar. E são coisas que você pode dizer, não tem, matéria tem, mas espírito e Deus eu não tenho comprovação. Não, exatamente, é isso que eu ia falar. Assim, como é que nós vamos comprovar Deus? Assim? O nosso raciocínio é tão pequeno para a gente conseguir formular, né, o que é Deus, que
É complicado, praticamente é um dogma isso aí, né? Sim. Vamos lá. Felipe, 18.3, você consegue ler? Consigo sim, mas eu só queria falar uma coisa antes, que eu estava pensando. Por Posso favor. postar para vocês depois uma palestra de um pastor evangélico comparando as dogmas, as premissas dos evangélicos com o do espiritismo. E é essa que você estava falando, é a retórica dele, onde ele conduz, né? E uma das coisas que ele falava era assim: você vê que absurdo. O espírita diz que fora da caridade não há salvação. Ou seja, se ele não ajudar os outros, ele não vai ter o lugar no céu dele. E tem mais, ele acha que ele tem que se melhorar para merecer um lugar no céu. Não é a graça de Deus que vai dar para ele o céu. Porque a gente só é salvo pela graça. Eles não acreditam na graça. Eles acham que eles têm que, pelo esforço próprio, vão conseguir se elevar. É muito engraçado. Sim. Eu acho que é um absurdo. Eu acho que é o pastor Nicodemos, não é? Um barbudo, o que tem uma barbinha assim. É um barbudo. É o Nicodemos. Ele faz todo e ele vem assim bem fundamentado, né? E tem coisas que ele fala durante essa palestra, mas manda o link para nós, Felipe, pode mandar. Tem coisas que ele fala que as pessoas riem, né? As pessoas dentro da igreja dão risada e tudo mais, né? E a minha filha caçula foi morar em Cuiabá durante uns 2 ou 3 anos, lá por volta de 2010, e ela é evangélica. Eu tenho 2 filhas que são evangélicas. Por causa que a minha esposa era evangélica, então elas acabaram indo para o lado. Veio 2 para o meu lado e 2 para o lado da mãe. Mas eu gosto de todos eles, e todos eles vão ter a mesma parte na herança, pode ficar tranquilo. Né? E eu lembro que eu fui, ela falou: pai, vamos no culto comigo. Eu falei: vamos. E chegou lá, o pastor começou a ridicularizar a doutrina espírita, porque eu acho que tinha algumas pessoas que tinham ido a algum centro lá, ele descobriu e começou a ridicularizar. E assim, e você vê os argumentos que ele usa, né? E eu lembro assim que eu falei: nossa, se esse cara for na evangelização infantil, a molecada explica isso para ele. Mas não adianta, porque ele quer acreditar naquilo e ele vende aquela ideia. Né? Então, para eles, muito daquilo que a gente está falando é dogma. Né? É dogma, é absurdo. Então, é bacana isso, a gente vê os 2 lados. Né? Mas é interessante mesmo. Vamos lá, Felipe, a fé e o otimismo. A fé e o otimismo. Todos os homens espiritualistas ou não, cristãos ou não cristãos, podem ser otimistas, mas quem acrescenta ao otimismo a transcendência divina apresenta o otimismo mais consistente. Explicando quando ao otimismo se acrescenta uma participação da divindade, uma transcendência, o otimismo se torna mais consistente. Quando o otimismo é substituído pela fé, os resultados se multiplicam e as decepções se minimizam. Esse fato, por si só, pode mostrar a importância do aspecto fideísta no homem. Depois você me explica fideísta. É da fé. Fideísta é que vem da fé. Certo. Por outro lado, o pessimismo, a desesperança, a falta de fé, que geralmente estão relacionados entre si e, em grande parte, ao materialismo e ao egoísmo, manifestam quadros com situações sombrias ao homem. Isso aqui é bem evidente, né? O otimismo se acrescenta uma participação da divindade e ele se torna mais consistente, né? A gente tem um negócio aqui, uma força de expressão no Brasil, eu não sei se isso tem em outros países, deve ter lá os seus correlatos, é o tal do se Deus quiser. Né? A gente se falava assim: olha, a semana que vem eu vou lá. Daí a mãe já cutucava, falava: se Deus quiser, porque se ele não quiser, você não vai. Não é assim que acontecia lá atrás, né? Quando a gente... Então, o seu otimismo, às vezes, sem a participação da divindade, ele soa até como arrogante. Né? Quem é você para conseguir isso se você não tiver a participação da divindade? Então, se Deus quiser, se Deus me permitir, eu vou fazer tal coisa. Né? Então, agora, se eu fizer assim, eu vou fazer tal coisa, beleza, mas quando eu boto se Deus quiser no meio, reforça.
né? Agora parece que eu consigo mais fácil. Né? Então, é isso que ele está colocando para a gente. Né? Agora, por outro lado, quando eu vejo alguém pessimista, eu falo, mas que falta de fé. Que falta de fé. Você não acredita. Então, você vê como que mesmo o otimismo e o pessimismo, eles estão muito relacionados com a religiosidade. Eles estão muito relacionados com o ser superior, eles estão muito relacionados com o transcendente, que eles chamam aqui, né? que é colocado no texto. E não é assim mesmo que a gente faz? A gente não linka sempre né? com a permissão de Deus, de Jesus, da espiritualidade, o fazer. Né? Então, sempre isso está muito presente. E é algo tão intrínseco na nossa vida que a gente nem nota que isso acontece. Mas eu acho que tem um outro efeito aí, Carlos. Quando você, né, coloca ali, se Deus quiser, né, por Jesus, você divide o fardo, né? Tem alguém, tem mais alguém ajudando a carregar ali o fardo com você, né? Não é só você, então tem esse aspecto psicológico ali, é você e mais alguém ali, né? Sim, exatamente. Mas, por outro lado, a gente tem que considerar uma coisa que até eu aprendi com o Carlos, meu coordenador da IAE, que ele fala assim, a gente não tem que pedir nada para Deus, porque ele já sabe de todas as nossas necessidades. E para além do fato de nós sermos um pouquinho da centelha de Deus, portanto, temos Deus dentro de nós, então só esse ato desse conhecimento, e não só da fé, faz com que a gente tenha eu não sei se a palavra é essa, tá? Mas esse poder de chegar e determinar aquilo que quero, aquilo que eu preciso, ou coisa do tipo. Por quê? Porque eu já tenho dentro de mim esse Deus. E como eu sou a centelha dele, eu posso, eu consigo, eu determino, e assim sucessivamente. Até porque, se a gente for para o lado mais cientista, mais cósmico, mais universal da coisa, pensamento é poder, né? Sim. E eu posso chegar nessa conclusão também. Nem precisar chegar... Depois que eu aprendi isso, enfim, né? A aula do Carlos é muito terapêutica. Eu nunca mais falei se Deus quiser. Eu falo assim seja, assim vai ser, ou coisa do tipo. Porque também tem essa leitura. E outra coisa, então, por exemplo, quando você vê alguém, às vezes nos grupos de oração, nos grupos de WhatsApp, a gente vê muito isso aí. Ah, a pessoa está precisando disso. Aí você fala assim, se deu certo, se dá certo, a gente fala assim, é Deus no comando. Não é isso que a gente sempre ouve? Deu certo, é Deus no comando. Se não deu certo, você fala, Deus sabe o que faz. Não é? Olha aqui que ele está dizendo. Ó. Quando o otimismo é substituído pela fé, os resultados se multiplicam. É Deus no comando. E as decepções se minimizam. Deus sabe o que faz. Esse termo aí, eu confesso dizer para vocês que quando o pessoal pede vibração, no nosso grupo, vibração, via de regra, sempre para a saúde, por circunstâncias difíceis, né? Eu não faço só o sinal, coisa do tipo, pedindo vibração. Eu tenho por mim escrever o nome da pessoa que está precisando. E eu coloco lá, sabe? As entidades benfazejas tomando conta e Jesus médico no comando. Parece que eu consigo expressar exatamente o que eu quero, não o que eu sinto. Muito mais do que sinto, aquilo que quero. Então, eu coloco lá, Jesus médico no comando. E parece que vai. Parece que as coisas chegam na pessoa. E esse termo eu confesso que eu faço. E isso é terapêutico, como você falou da aula do nosso colega lá da EAE, nosso homônimo. E isso é terapêutico, porque faz com que eu tenha mais esperança, é Deus no comando, e com que eu me resigne também quando não deu certo. Quando não deu certo, a meu ver, porque às vezes deu certo. Mas, para mim, o dar certo é sempre o cara sarar, é sempre... Não é, às vezes era o momento do desencarne. Deu certo, mas para mim não deu. Então eu falo, Deus sabe o que faz. Então, isso é muito terapêutico. Então você vê que a fé, ela ajuda em todos os sentidos, ela nos torna pessoas mais otimistas e, ao mesmo tempo, mais resignadas. Ao mesmo passo que a falta dela faz com que eu seja alguém mais pessimista e alguém, muitas vezes, mais revoltado.
Pedro Chagas, a fé na ótica das religiões. Bom, olá, boa noite novamente. Aquela boa noite mais conturbada, mas a fé na ótica das religiões. A igreja se apoiando nas palavras de Paulo, em Hebreus 2, a fé é a garantia das coisas esperadas e a prova das que não se veem. Conclui com a explicação de Tomás de Aquino. Quando se fala em prova, distingue-se fé da opinião, da suspeita e da dúvida, coisas em que falta a firme adesão do intelecto ao seu objeto. Quando se fala em coisas que não se veem, distingue-se a fé religiosa da ciência intelectiva. No primeiro caso, o objeto é absolutamente ausente, e no segundo, relativamente ausente. E quando se diz a garantia das coisas esperadas, faz-se a distinção entre fé e confiança. Esta última visa a bem-aventurança esperada. Se a fé proclamada pelas religiões tivesse todo o seu empenho objetivo, teríamos aquilo que se classifica como um reforço positivo para o atendimento de um objeto benéfico. O que ocorre, entretanto, é a inclusão de dogmas e doutrinas criadas por homens ao sentimento puro de esperança desejada. A fé religiosa passa a ser, então, a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas apresentam doutrinas e artigos de fé. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro. E em cada passo, se choca com a evidência da razão. E quando levada ao excesso, produz o fanatismo. Podemos, usando o dicionário de filosofia, dizer que dogma é a doutrina criada pela Igreja por decisão coletiva do seu corpo doutrinário, dita como definitiva e declarada como revelada por Deus ou como inspirada pelo Espírito Santo, considerando assim uma verdade de fé. Portanto, as religiões, ao pregarem a fé em Deus, acrescentam a ela toda a ritualística, a dogmática e a doutrina por ela criada, apresentando grande parte das vezes os escritos sagrados sob sua ótica de interpretação. Trocando em miúdos, eu não posso ser mais espírita do que cristão. Eu não posso ser mais católico do que cristão. Eu não posso ser mais evangélico do que cristão. Porque a fé, nesse caso, ela não é uma fé naquilo que o líder colocou, que Jesus colocou, que é o quê? Amar o seu próximo como a ti mesmo, perdoa. Não é isso que eu estou falando que é motivo de fé. Motivo de fé, o objeto da fé está sendo o quê? Aquilo que a religião me colocou. Então, se você pegar, por exemplo, para o espírita a verdade é uma, para o católico é outra, para o evangélico é outra, para o hinduísta é outra, para o muçulmano é outra. Então, não existem tantas verdades assim. Então, o que é ter fé? É acreditar naquilo. Vamos dar exemplos aqui, só para clarear. A Miriam é católica, apostólica romana, e para ela, se ela não for à missa e tomar comunhão, não está nada certo. Ela pode até ir à missa, mas se ela não tomar comunhão, não ficou bom. Alguma coisa está faltando. Só que para tomar comunhão, ela tem que ter confessado antes. Porque se ela tomar comunhão e não confessou, ela vai achar também que tem alguma coisa errada. Você entendeu? Então, a minha fé, ela começa a ficar meio subordinada a isso, né? Aos dogmas, aos rituais e tudo aquilo que é imposto, né? Então, você não tem uma fé limpa do jeito que foi passada. Então, quando você pega católico, todas as denominações evangélicas, que também têm várias diferenças de pensamento, e espírita, as três têm a mesma raiz. E cada um vai acreditar numa coisa. Por quê? Porque a gente está colocando a religião e não está colocando lá em cima aquilo que foi colocado. Eu acrescentaria um pouquinho mais ainda, viu, cara? Dentro da própria religião, da mesma religião, existem fés diferentes, né? Ou crenças diferentes. Dentro de toda religião existem as doutrinas, né? As regras. E nem todo mundo segue 100% das regras. Então, nós temos, né, dentro
do espiritismo, do catolicismo, enfim, temos para cada um, né, cada ser ali, cada pessoa que compõe, né, essa religião, ele tem uma fé diferente, ele tem uma crença diferente, e nem sempre ele vai acreditar em 100% da doutrina. Então, por isso que muitas vezes eu digo que a religião ela é individual. Apesar de eu seguir uma doutrina, não necessariamente eu sou 100% daquela doutrina. Sim. Aliás, eu acho um absurdo você ir ao centro e não tomar passe. Entendeu? A gente, às vezes, olha lá e não olha aqui no quintal. Né? Olha, faz 15 dias que não vai ao centro. Deve estar tudo desequilibrado. Entendeu? Não faz evangelho do lar. Não faz evangelho no lar. Entendeu? Fala, Miriam. Eu acho que a fé ela vem para nós conforme as nossas necessidades, sabe, o Carlos? Eu tive várias mudanças de pensamentos, né? Fui quebrando dogmas, fui quebrando paradigmas, fui passando para o lado da fé raciocinada, né? Mas uma das coisas que me ajudou muito, 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 e que assim, que a gente fala assim, a ciência não comprovou ainda a vida após a morte. Mas uma das coisas que me acalmou meu coração, porque eu fiquei muito, assim, eu não conseguia absorver a passagem da minha mãe. Eu não conseguia absorver, eu fiquei depressiva durante 2 anos. E aí eu vim para São José dos Campos, porque lá eu morava junto com ela, então vim para São José dos Campos, conheci o Anjo Ismael, né, porque eu morava perto. Então aí comecei me aprofundar, não foi só tomando passe, né? No começo foi tomando passe. Nesses 2 anos, mais 2 anos, né? Eu fiquei aqui em São José mais 2 anos ainda, para eu entender o que estava acontecendo, mas a depressão ela foi saindo por causa do passe. O passe ele dá uma ajuda na gente. Sim. Mas ainda assim, mesmo melhorando, mesmo saindo daquela depressão, eu ainda estava presa a esse sentimento de apego. E aí, conforme eu fui estudando, que eu fui entendendo que ela estava lá do outro lado, que ela não tinha morrido, ela tinha feito a passagem, ela tinha desencarnado, ela não tinha morrido. Sim. Né? Não era assim, não sumiu, não vou ver nunca mais. Posso sentir, como eu já senti várias vezes a presença dela. Sim. Entendeu? Então, assim, isso me trouxe conforto. Então, essa minha fé veio para mim no momento que eu precisava desse conforto, entendeu? Então, se existe ou não, eu não quero nem saber. Eu só sei que o meu conforto está aqui, eu quero ele e está muito bem comigo. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Eu trabalho na Câmara de Passes há 32 anos. Então, quando eu falei isso, eu sei que você não levou por esse caminho, não, nem ninguém levou, mas só para esclarecer. É claro que o passe é muito importante. O que a gente se refere é aquela pessoa que só vai ao centro em busca do passe, e não vai buscar conhecimento, e não busca interiorizar tudo aquilo, né, para fazer, porque o passe sozinho, ele é uma ferramenta que não vai ser capaz de resolver todos os meus problemas. Né? Então, às vezes, a gente dá muito valor àquilo que é o exterior e não dá o interior, mas é claro que ele é uma ferramenta muito importante, né, para que a gente possa encontrar o nosso equilíbrio energético, a gente sabe disso. Né? Mas também é importante isso que nós estamos fazendo aqui, é importante evangelho, é importante reforma íntima, né? Todo um conjunto. Né? Então, senão a gente também começa a ser aquele cara dogmático, né? Que o pessoal no centro de espírita chama do Papa Passe. Né? Aquele cara que vai lá, toma o passe, acha que está tudo certo e não precisa fazer mais nada. Muitos a gente convida para assistir a preleção e eles falam, não, eu vou ficar aqui em cima, que lá no Anjo Ismael, para quem não conhece, são 2 andares. Então, em cima é a recepção e depois desce, tem um subsolo onde é a preleção. Então, muita gente às vezes nem desce para poder tomar o passe primeiro. Né? Então, é isso que a gente está se referindo, mas cada um tem seu tempo, cada um tem o seu grau de entendimento, nível de entendimento, né? E devagarinho a gente também vai, né, absorvendo tudo isso. Tranquilo?
Só acrescentar em cima do comentário da Miriam, né, que mesmo que a ciência ela não comprove, né, nós temos o nosso sentimento, o nosso raciocínio, o nosso, enfim, nosso espírito, né, agindo ali. E às vezes a gente realmente acredita, né, naquilo, igual a gente coloca aqui, né, a reencarnação, né, para alguns vai ser algo que é um absurdo, né? Talvez não tenha ainda alcançado esse sentimento e essa vivência, né, de forma que a vida após a morte ela se torna algo muito concreto, né, para quem já teve e conseguiu sentir isso. Para alguns não. Então, não necessariamente tem que seguir as regras científicas, né, para que sejam comprovadas e aceitas pelo ser, né, por nós. São coisas que a gente sente, né? A fé, às vezes, é muito mais aquilo que a gente sente do que aquilo que a gente intelectualiza. Né? Exatamente. Exatamente. E eu, por exemplo, eu não preciso da ciência para me provar que a espiritualidade existe. Se as pessoas precisam disso, é um problema delas, eu não preciso. Eu já tive a minha experiência com a espiritualidade e eu acredito. E ninguém vai mais tirar essa crença é minha, ninguém mais vai tirar. Isso que você está falando é o que a gente aprendeu no racionalismo versus empirismo. Isso, exatamente. Tá meio baixo o seu microfone, Gisele, mas é isso mesmo. Racionalismo é empirismo. Eu preciso da comprovação científica ou eu entendo aquilo pela minha experiência? Uhum. Isso aí. Aproveitando, Gisele, que você falou, aproveita e lê o 18.5 para a gente. Acho que era a sua vez mesmo. Tá. Tá bom o volume? Eu acho que se você puder chegar um pouquinho mais perto, vai melhorar. Aqui. A razão no auxílio da fé. Eu acho que é o fone dela que está baixo. O fone dela está dando problema. Está muito baixo. Dá para ouvir agora? Dá, pode ir. Agora melhorou. Melhorou. Fé e razão pertencem à essência da natureza humana, afirma Herculano Pires em A Introdução à Filosofia Espírita. São atributos potenciais do espírito que se atualiza e se desenvolve no decurso da existência espiritual. A fé trabalha com os propósitos que estão além do entendimento do homem, procurando auxiliá-lo nos pontos onde a razão tem dificuldade de atingir. Entretanto, muitas vezes a fé é posta a atuar no espaço onde a razão já mantém domínio. Nesse instante, ocorrem conflitos gritantes, a ponto delas se posicionarem contrárias uma à outra. Não se observa a complementação recíproca. Em vez de serem tratadas como aliadas complementares, o homem as coloca em confronto. A razão sem a fé é coxa, e a fé sem a razão é cega, já dizia Kardec. Ter fé em algo que se opõe à lógica e à razão provoca insegurança. Contrariamente, quando cremos em algo que está condizente com elas, a fé se fortalece e se solidifica. Esse eterno embate aí, né, entre fé e razão, porque vão ter artigos que são de razão, e não adianta a gente querer botar fé no meio. E vão ter artigos que são de fé, como tudo aquilo que a gente está dizendo aqui, né? Como, por exemplo, a existência do espírito. Por enquanto, talvez não haja comprovação, mas se não tem comprovação, mas eu sinto isso, é um artigo de fé. Agora, terraplanismo, não adianta. Você entende? Então, aonde a ciência já chegou, a gente não precisa tentar, né, fazer. Mas, então, é colocar as coisas de forma a que elas se complementem. Né? E eu estou tentando lembrar aqui uma passagem de Santo Agostinho, que ele fala que a gente, antes, por exemplo, para eu entender as coisas, eu preciso ter fé. Não é que eu preciso ter razão, deixa eu ver se eu consigo clarear a ideia aqui. Não é que ele fala que eu preciso ter
usar a razão para compreender a fé. Ele falar que eu preciso usar a fé para compreender a razão. Entendeu? Ele inverte isso, né? Então, de forma que a gente possa colocar cada coisa em seu lugar. E dá para conviver fé e razão? Sim. Dá para conviver. Sim. Né? Tá? Eu não estou falando... Porque você pode falar assim, mas um cientista lá, ele é muito chato, que ele fala que tudo é pela razão. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando da nossa mente, aqui na nossa cabeça. Dá para a gente tentar conciliar as duas coisas. Né? E fazer algo que seja mais coerente. E eu garanto... Pode falar, Fabiano. Eu diria até mais. Até mesmo os grandes cientistas, eles têm fé ou crenças em coisas não comprovadas. E é através dessa crença é que ele vai buscar a comprovação. Então, em muitos e muitos casos, historicamente, você pode estudar, você vai pegar e ter casos parecidos com o que eu estou te falando. Né? Einstein, por exemplo, quando ele fala da teoria da relatividade, era um absurdo, era uma crença. Até que ele vai construindo todo um raciocínio e começa a criar a comprovação da relatividade. Então, mesmo os grandes cientistas, eles começam na fé, vamos dizer assim, ou na crença, né? Em algo que não é comprovado. E eu tenho fé que muitos desses cientistas são intuídos pela espiritualidade. Não tenha dúvida. Né? Claro que é uma aceitação nossa espiritual, né? Você falar isso para ele não vai aceitar. Não vai aceitar. Não vai aceitar, mas com certeza muitos são intuídos pela espiritualidade. E até espíritos missionários, muitas vezes, que se ele tivesse, se fosse um homem de fé, talvez aquilo que ele fosse fazer não desse tão certo. Exato. Entendeu? Então, ele tem que vir mesmo mais cético, né, para poder botar em prática tudo aquilo ali. E no dia que ele desencarnar, ele vai até rir das posições que ele tomou aqui, mas que eram necessárias para que ele pudesse cumprir o seu objetivo. Eu não sei se eu sou claro com relação a isso. Pedro, o Pedro já leu, né? O Pedro já leu, então, Fabiano, agora. Vamos lá, Fabiano. A fé sob a óptica espírita, a fé raciocinada. O homem inicia sua caminhada apresentando o sentimento da fé nas manifestações da própria natureza, formando uma íntima e natural religiosidade. A razão, dentro do mesmo processo, se desenvolve tocada pela necessidade de solucionar os problemas. Assim, fé e razão caminham lado a lado. Esses atributos buscam a interação. A razão, iluminada pelos lampejos da fé, e esta, por sua vez, esclarecida pela validez intuitiva da razão. Kardec, em sua crítica da fé, nos diz: não basta crer, para crer é necessário, sobretudo, compreender. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem a certeza e só se está certo quando se compreende. Vamos fazer uma pausa aí, Fabiano. Olha que bacana. É denso também isso aqui, hein? Não basta crer, é necessário, sobretudo, compreender. Porque quando eu compreendo, a fé é sólida. Quando eu não compreendo, ela derruba. Vamos lá. Você conhece pessoas que se revoltaram contra Deus e que, devido a não ter um anseio atendido, ele de repente se transformou num ateu? Eu conheço gente assim. Sim. O que esse cara tinha naquele instante? Não era uma fé cega? Sim. E as pessoas vão mudando de religião para religião nesse pensamento, né, Carlos? Exatamente. Também. Né? Mas tem um outro ponto, né, Carlos, que
até mesmo para você compreender, né, você tem que querer. Então, é o primeiro sentimento, né, antes ali até da compreensão, é querer compreender, né? E às vezes tudo te indica e te mostra aquilo, mas se você não quer enxergar, você não vai enxergar, não tem... Vontade, Fabiano. Principalmente se der muito trabalho, né? É. Se A der muito trabalho, vontade danou. de compreender. A vontade é a mola propulsora para tudo, né? Já dizia Para tudo. os espíritos superiores, o que vos falta é a vontade. Se tiver vontade, você resolve. E, às vezes, a gente não quer resolver isso que vocês falaram. Eu não quero, então não adianta, eu não vou chegar nisso. Então, por exemplo, lembra que a gente fala aqui do Moisés, que o cara foi lá no cinema, assiste o filme dos 10 Mandamentos, e quando ele sai, ele fala assim, o que eu mais gostei foi quando o mar abriu. Volta e assiste de novo, porque você não entendeu nada do filme, você está indo no efeito especial. Então, você não viu a real mensagem. Você pega, por exemplo, os ensinamentos de Jesus, né? Por que você segue Jesus? Eu sigo Jesus porque ele faz milagre, porque ele cura, porque ele faz... Bacana, legal, ele é capaz de fazer isso mesmo. Mas e o ensinamento moral de Jesus? Então, à medida que eu vou entendendo a lógica, entendeu? Lembra que a gente falou que a pobreza, olha de novo costurando, olha, não era uma questão de bolso, mas uma questão mental, uma questão de posicionamento da minha mente. Né? Então, à medida que eu vou entendendo esses mecanismos, eu começo a mudar o meu destino, o meu roteiro, até a minha saúde. Quem que é o responsável pela minha saúde? Sou eu, não é o SUS, não é o governo me dá remédio. A minha saúde sou eu. Então, quando a gente vai entendendo esses mecanismos, ou seja, eu compreendo esses mecanismos, a minha vida vai se transformando. E aí eu não vou mais atrás da espiritualidade só para que ela faça um milagre em mim. Eu posso até precisar disso em determinados momentos, mas eu vou atrás da espiritualidade para que eu tenha discernimento, para que eu entenda, porque à medida que eu vou entendendo, tendo discernimento, e isso é um processo muito lento, a minha fé vai aumentando. Exatamente, fortalece a sua fé, e aí a gente volta lá no primeiro parágrafo. Ela te transforma e cria novos hábitos. Exatamente. Fala, Miriam. E é através das experiências mesmo, não tem outro mecanismo, né? Mesmo que a gente ache que a gente sabe, se a gente não passar pela experiência, porque é o mecanismo da lei divina, que é porque tem prova e provação Expiação. e expiação, né? Então, enquanto você não passa pela aprovação, não é só porque você sabe que você vai fazer, não vou passar por aquela prova, eu já sei. Está errado o pensamento. Não, é porque eu já sei que eu vou passar, então estou preparado para passar pela prova. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente já sabe, né? Se fosse assim, o aluno que é bom na classe, ele não precisava fazer prova. Então, ele faz e vai tirar um 10. Realmente você sabia. Entendeu? Então, ele vai botar aquilo em prática. Então, aquilo que eu falei. Então, vão haver momentos que eu vou buscar a divindade para me ajudar, para fazer. De repente, eu estou passando por alguns problemas e eu preciso dessa força que vem da divindade. Em outros momentos, eu vou buscar, através da divindade, o conhecimento, a mudança de hábitos. Né? Agora, quando eu estou ainda no estágio infantil, não estou dizendo que o Carlos não esteja mais nesse estágio, tá? Estou falando de nós, seres humanos. Quando a gente já está quando a gente está no estágio muito infantil, a gente só busca a espiritualidade para pedir. Né? Então, isso caracteriza a gente no estágio ainda mais infantil. Imaturo, né? Então, a busca é para que a gente possa buscar essa maturidade. Aí, à medida que eu entendo, eu creio de outra forma. E não é porque a gente sabe que, por exemplo, existem os processos de, por exemplo, você veio para passar fome, não é porque eu sei que, por exemplo, que eu sei que a lei divina ela faz isso, né? Aquelas pessoas que estão passando fome faz parte do processo da lei divina. E não é por causa que eu sei disso que eu não vou ter compaixão. Claro! Então, daí sai fora da minha fé. Então, a minha fé é rasa.
porque a minha fé não está batendo com o que é o propósito, né? Sim. Porque eu sei que eles estão passando por esse processo, porque é mérito deles, né? Porque eles fizeram alguma coisa que estão passando porque eles merecem, que eu não vou ter compaixão. Não, eu tenho compaixão, sim. Talvez essa seja a minha prova. A prova Sim, dele é sim. aquela, e a minha é ajudar ele. Sim, sim. Continuando, Fabiano. Vamos lá. Onde eu parei? A doutrina Aqui, ó. espírita, essa aí? Isso. A doutrina espírita não se coaduna com dogmas criados e impostos. O que podem e devem existir são princípios de razão, e não postulados de fé. A estrutura que compõe a doutrina deve ser dinâmica e aberta, sendo um sistema livre e transparente que induz à reflexão, nada impondo quando surge uma análise descompromissada. Podemos concluir que a razão é o leme que dirige o navegante cauteloso e a fé é a luz que ilumina a bússola, marcando o rumo. A fé como sendo irmã gêmea da razão e jamais sua opositora. A fé se torna inabalável ao erguer-se sobre princípios lógicos e, portanto, universais. A fé que tem por base a razão leva o indivíduo a transformar-se pela própria certeza e pela força da imanência divina, Imanência divina. e não pela força de outrem. A fé revela-se não apenas como crença no ser transcendente, Deus, mas na própria consciência de sua imanência. Se todos os homens tivessem persuadidos da força que trazem dentro de si, seriam capazes de realizar o que hoje chamamos prodígios. Não basta a confiança em Deus, mas a confiança da presença de Deus em nós. Show de bola isso, hein? Um pouco do que a Vânia falou, né? Essa centelha, essa força, né? A presença dele, né? Do Criador dentro de nós, quando a gente percebe, né? Essa força, esse poder que nós temos, realmente nós conseguimos alcançar qualquer coisa. Faço minhas as tuas palavras. Inclusive suportar qualquer coisa, né? Você vê eu acho que quando a gente chega num grau de consciência, Miriam, a gente não precisa nem suportar. Tamanho o conhecimento e a consciência que a gente alcança, que a gente simplesmente entende, né, o que a gente passa. É o que Jesus falava, Aceita. que com ele o fardo era leve, né? Então, assim, quando eu creio que nos desígnios de Deus, daí tudo vem leve. Por exemplo, aquela dor que eu sinto, eu estou falando isso por experiência, tá, gente? Então, assim, a dor que eu sinto, ela é muito mais leve. Por quê? Porque se eu ficar revoltada, chorando, brigando com o mundo, brigando com todo mundo, porque eu estou enferma e estou passando por uma experiência dessa, eu potencializo a dor. A dor, ela está 50%, ela vai vir 100%. E daí tem muita gente que morre por causa disso, inclusive. Miriam, a comparação é assim, ó, se você estiver num rio que tem uma correnteza, e se você cair nesse rio, a melhor forma de você sair desse rio é você nadar a favor da correnteza e devagarinho você indo para a margem. Se a gente quiser nadar contra a correnteza, a gente vai morrer afogado rapidinho. Menos de 1 minuto, a gente já morreu afogado. Né? Então, o que é Deus? Deus é essa força. O que é imanência? É esse Deus que está em tudo, que está em toda parte. Tá? Então, essa imanência divina. Então, como ele está em tudo, ele está, inclusive, na doença. Entendeu? Porque a gente acha que Deus só está na alegria. Não, mas ele nos ensina através da enfermidade. E quando eu assisto hoje a enfermidade do outro, eu posso achar que aquilo não vai acontecer comigo. Mas vai, porque às vezes aquele que está lá, e eu fico aqui julgando, eu falo assim, aquele cara deve ter aprontado alguma coisa para estar doente. Não é.
é que aquilo faz parte da aprendizagem que ele vai ter. Pode ser que eu ainda tenha que passar por esse estágio. Então, Deus, essa imanência, ele está em tudo. Né? Por isso que ele fala aqui desse germe que tem dentro de nós. Então, quando eu não luto contra... Então, por exemplo, eu tive um diagnóstico que não foi muito aquilo que eu queria ouvir. Em vez de eu lutar contra, eu tentar entender o que aquilo pode me ensinar. Né? E aí aí eu consigo sair disso com crescimento. Se eu ficar revoltado eu posso até curar, mas não resolveu na mente, né? Então é isso que ele quer dizer, né? Então, à medida que a gente tem fé e acredita nessa imanência, você vê, ó, ele fala aqui, ó, a fé tem por base a razão. A fé que tem por base a razão leva o indivíduo a transformar-se pela própria certeza e pela força da imanência divina, e não pela força de outrem. Então, não é de fora. Então, à medida que eu tenho fé, eu acredito que Deus, que está em toda parte, ele vai me transformar. Né? Eu acho muito bacana esse parágrafo aqui. Né? Ele vem... não basta a confiança em Deus, mas a confiança na presença de Deus em nós. De que aquilo que está acontecendo realmente é o que tinha que acontecer. E a transformação de dentro para fora, né, cara? Ele deixa muito claro, né, essa transformação que tem que acontecer em nós para que e através, né, de nós, de dentro de nós, né, que ela expanda para o exterior. Então, qualquer coisa que de mudança de fora tem que começar por dentro, sim. E não ao contrário. A gente pode falar, Pedro. Não, eu achei muito pertinente aqui, eu estava até procurando, eu montei há pouco tempo uma palestra, né, para as preleções, né, das nossas casas espíritas, baseada naquele texto do Beto Roden, né, que é A Fé Morta dos Ignorantes. Eu acho muito bacana ali aquele ponto de vista dele, porque fala justamente sobre isso. Né? Então, o que a gente está falando aqui, presença de Deus em nós? A gente está falando sobre harmonia, sintonia e outras coisas. Né? Então, eu peço só a liberdade, um tempinho, só um pouquinho, só para eu ler dois negocinhos aqui. Então, ele começa dizendo que desde os primeiros séculos do cristianismo, quando o texto grego do Evangelho foi traduzido para o latim, principiou a funesta associação de crer com fé. A palavra grega para fé é pistis, cujo verbo, né, infelizmente, é pisteio. Infelizmente, o substantivo latino fides, correspondente a pistis, não tem verbo. E assim os tradutores latinos viram-se obrigados a recorrer a um verbo de outro radical para exprimir o grego, que ficou credere, que em português deu crer. Então, ele vai dizer aqui no final que esse erro, de certa forma, deu margem a toda essa interpretação. E que, na verdade, o que é a fé? É a sintonia com Deus. E em consonância com o Evangelho segundo o Espiritismo, duas passagens que eu sempre achei muito interessantes. Imagina você na companhia de Jesus, você sendo ali um seguidor de Jesus. Lógico que você não sabia o que Jesus se tornaria, mas eu fico imaginando a presença de Jesus, o que ela podia causar na gente. E tem aquela passagem que os discípulos voltam lá, né, de cabeça baixa, chega o cara e fala, olha, os seus discípulos não conseguiram curar o meu filho. E aí, o que Jesus fala? Né? Vai falar justamente a clássica frase, né? Que eles têm pouca fé, eles ainda têm pouca fé. E aí faz a comparação do grão de mostarda com a montanha, né? Com o mover de montanhas. E é interessante que a gente vê quer dizer, os discípulos não têm ainda essa sintonia. E mais para frente, olha que interessante, quem que a gente vai achar? Um centurião. Né? Aí o Jesus entra em Cafarnaum, ele encontra o centurião, e o centurião pede ajuda para ele, ele fala, tá bom, eu vou lá. E o centurião fala, não, imagina, que isso? Não precisa, né? Não sou digno de que entreis em minha morada.
mas dizei uma só palavra que meu servo será salvo. E aí Jesus fala, poxa, eu nunca vi tanta fé como eu estou vendo agora, né? Então, essa relação que o Roden ele vai colocar para a gente, que hoje, nos tempos modernos, é fácil estabelecer o seguinte paralelo, né? Você tem um receptor de rádio, você quer pegar Estéreo Vale, se você colocar lá 98.7, você não pega, você tem que pôr 103,9. Então, essa sintonia que a gente vai tendo com Deus, e o que é Deus, né? Qual que é a lei maior? A lei do amor. Conforme eu vou desenvolvendo esse amor, eu vou buscando mais sintonia, eu vou conseguindo mais esses resultados que eu busco e entendendo melhor quando aquilo que não vem para mim como eu queria, né? Eu consigo entender melhor. É por isso que no Pai Nosso, como o Carlos estava falando da prova, né? A tentação vai ter. Por isso que Jesus lá ensina para a gente, livrai-nos das tentações, né? Quer dizer, vai ter. Se eu me preparar, se eu buscar essa sintonia divina, eu acho muito legal. Eu vou tomar liberdade, eu vou colocar para vocês depois esse texto no nosso grupo, e também, né, nessa palestra, eu termino ela com Pé Cega, Faca Amolada, né, do Milton Nascimento, Ronaldo Bastos, que é muito interessante, que é uma música que fala muito sobre essa questão. Faca amolada, na verdade, é a cabeça, né, a cabeça amolada da pessoa, a cabeça confusa que está em busca de definir o que ela quer, né? Então ele começa com agora eu não pergunto mais para onde vai a estrada, né? Que é uma resposta para outra música do Clube da Esquina do Loborges, que é eu já estou com o pé nessa estrada. Então ele já não pergunta, né? E aí ele fala que vai ter que ser faca amolada, brilho cego de paixão e fé. E aí ele vai mostrando na música essa transformação da paixão, né? Da paixão em fé. E é muito parecido com isso que o Humberto Roden fala nesse texto, que é a questão da sintonia com Deus. Então, quando ele começa a deixar o seu amor crescer, ser muito tranquilo, né? Brilhar, e então quando deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo, então ele vai chegando nesse ponto dessa sintonia. E eu acho muito bacana essa forma como o Humberto Roden colocou ali, né? Apesar do texto começar com um título meio bruto, né? Fé Morta dos Ignorantes, mas ele é bem bacana. Eu acredito que o Carlos já conhece, muitos grupos já devem conhecer, mas depois eu reproduzo ele ali para a gente. Beleza, falou tudo, Pedro, é isso mesmo. À medida que a gente deixa fluir esse amor, a gente vai vai ficando em maior sintonia, né, com a divindade, e aí as coisas vão fluindo. Vamos lá, Marina. Você está aí, Marina? Você está entre nós? Sim, estou sim. Vamos lá. Deu 18.7 para a gente, você que está aí silenciosa. Sim, senhor. 18.7. A fé como fonte de ações fraternas. O homem, diante do seu semelhante, apresenta as mais diferentes posturas de hostilidade, de maldade, de indiferença, de ajuda solidária, de amizade, de cuidados e de amor. As religiões, de um modo geral, facultam e proporcionam o estreitamento de relações humanas, estimulam a aproximação entre os seres humanos. Os grandes líderes religiosos sempre se colocaram no sentido da harmonização entre os homens. Eles exaltam valores que se desprendam do ego e das coisas materiais, pois entendem que somente a espiritualização é capaz de levar o homem à felicidade. Para promover a valorização das coisas espirituais, as religiões devem apresentar uma forte adesão à sua doutrina. A religião, porém, pode muito facilmente se desviar para o campo do sectarismo, de acepção de pessoas e culminar com o fanatismo. São estas as ocasiões que requerem um trabalho consciente dos representantes de cada agrupamento religioso. Assim,
As ações fraternas estão fortemente vinculadas à forma de crer dos homens, e quanto mais eles estiverem engajados a sua fé religiosa, e quanto mais esta elevar o sentido de aproximação do homem com seu semelhante, mais ele estará agindo de forma fraterna. A ação fraterna tem forte componente sentimental e emocional, cujo campo de atuação está intimamente relacionado à fé religiosa, pois, afinal, é esta que mexe com o coração humano. Ponto. Fé tem muito a ver com... ela tem que estar, como o Pedro disse brilhantemente, aí, através do texto do Roden, da obra de Milton Nascimento e tanta gente aí, a fé tem que estar muito conectada com o amor. E sectarismo não tem nada a ver com amor. Sectarismo tem a ver com orgulho. Todo mundo sabe o que é sectarismo, não sabe? Sectarismo é eu acreditar que aquele meu segmento é o correto, que o resto, todos os outros estão errados. Então, quando eu defendo e sou mais espírita do que cristão, eu sou sectário. Então, é colocar sempre o amor acima de tudo. E colocando esse amor acima de tudo, eu vou ser capaz de fazer o quê? Ações fraternas, voltando ao teminha que a gente estava dizendo no começo. Né? E o que são ações fraternas? A Vânia está passando por um momento de dificuldade. Eu falo, ela está passando por isso por causa da lei de causa e efeito. E ela plantou, ela está colhendo. Legal, e eu? Estou assistindo. E eu posso ajudar a Vânia. De repente, aquela é a prova da Vânia. E a minha prova é a solidariedade que eu posso ter com ela. Então, mais ainda, hein, cara? Na ajuda à Vânia, eu posso aprender muito. Com certeza. Está aí a minha evolução. Então, não necessariamente eu preciso passar por aquilo para que eu aprenda. Né? Muitas vezes, auxiliar e ajudar alguém, eu vivencio aquilo de forma indireta e aprendo tanto quanto a vivência daquele problema ou daquela prova. Teve alguém que falou, eu queria que vocês me ajudassem a me lembrar, que a fé sem obras é morta. Quem que falou isso? Está na Bíblia, né? Tá, mas quem que falou? Tem um cara que falou isso lá. Quem que foi? Um velhinho aí, né? Faz 2000 anos, bem velhinho esse cara aí. Quem foi? Paulo de Tarso? Foi o Paulo? Foi, Pedro? Foi. Abre o microfone aí. Tá no mudo, Pedro. Tá no mudo. Esqueceu. Não, Tiago. Tiago, a doutrina de Tiago sobre a salvação. Tem uma aulinha lá na Escola de Aprendizes que vai falar sobre isso. Né? Então, assim, e vão haver segmentos que vão dizer que o que te salva é a fé. Você não precisa fazer caridade. O que te salva é a fé, basta crer. E aí Tiago vai dizer, não, a fé sem obras é morta. Não adianta ficar falando e não fazer nada. Então, é importante isso. E o que são obras? É amor. Então, antes de intelectualizar a fé, é importante que a gente sinta a fé. Né? E possa externar isso e colocar isso para fora. Lá. Até porque tudo que a gente faz contrário ao amor gera para a gente ações negativas, colheitas negativas, né? Então, daí a gente fica naquele ciclo, né? Isso. E outra, né? E são coisas, por exemplo, a fé ela tem que ser vivenciada com isso aqui, ó, com o coração. Né? Não adianta a gente... Por isso que, às vezes, é muito difícil a gente explicar a fé. Porque a fé, ela... aqui nesse capítulo não fala, mas tem uma outra frase que fala assim, a fé não se prescreve. Não adianta eu dizer para assim, Maria, tenha fé. Eu posso falar isso, mas ela não vai assimilar isso. Eu não consigo prescrever fé para ninguém, porque a fé é algo que vem de dentro, né? Que é construído ao longo do tempo. Ô, Carlos, você sabe que eu acredito na lei do universo, né? Que ele conspira a nosso favor. Eu acredito nisso. E quando a gente trabalha a nossa mente em cima daquilo que a gente quer,
que é a lei da atração, eu também acredito nisso. Eu acredito que o universo ele tem esse poder, que o universo como Deus fez as leis divinas. Ele fez as leis divinas e pôs lá no canto. Não é que assim, que Deus castiga, não é Deus que castiga. É a lei, está na lei. Entendeu? Então não é de Deus, é da lei dele. Ele criou. E para aprender, né? E a gente passa pelas consequências para aprender. Quando você fala no universo, você está falando da imanência divina, né? Desse Então, Deus que está em toda parte. E a gente pega todo o material, né, que Deus deixa disponível para a gente, daquele que a gente quer acessar, a gente pega do universo, né, que é Deus, entendeu? Então, assim, tanto o mal, o espírito do mal, como o espírito do bem, manipula tudo que o universo deixa disponível, manipula, né? Só que cai naquele negócio que eu falei, né? Que se é pelo amor, você está só crescendo, evoluindo. Agora, se é pelas nossas impurezas, né? Os nossos defeitos, pelos nossos vícios, se é para alimentar isso, e a gente cai naquele ciclo, né, da lei de ação e reação, de expiação, e a gente não sai disso. É por isso que a gente não consegue ir para os mundos felizes. Mas uma hora a gente consegue. Vamos lá, conclusão. Eu vou ler a conclusão aqui. A fé é uma forte aliada das ações fraternas, desde que a doutrina religiosa que está por detrás tenha evidente cunho de aproximação dos homens. Muitos riem quando se fala da importância de uma religião no seio da sociedade, mas não podemos ignorar a força que ela pode desempenhar para o equilíbrio, a harmonia, a alegria e a felicidade de um povo. Então, a importância mesmo, né, que a religião tem, desde que seja colocada de uma maneira saudável, né, sem sectarismo, sem acepção de pessoas, sem a gente fazer nenhum tipo de distinção entre A ou B, né? Mas desde que a gente leve isso pelo melhor caminho possível, a religião faz muito bem. Aliás, eu não sei o que seria de nós, né? Que estamos aqui no seio da doutrina espírita, né? O quanto ela enriquece as nossas vidas. Eu posso dizer por mim, mas o quanto ela enriquece, né, as nossas vidas e o quanto ela nos ensina. Eu não vou falar da doutrina espírita, eu vou falar do Evangelho de Jesus, né, que talvez seja algo muito mais abrangente, né, do que as religiões em si. Alguém quer fazer alguma colocação? Tranquilo? Então, eu vou solicitar aqui para um de vocês que façam um encerramento para nós. Quem que gostaria de se voluntariar a fazer? Eu, como nunca fiz uma oração de encerramento... Isso, Pedro, acho que nunca... Carlos, deixa o Pedro estagiar, cara. Deixa ele, vamos lá. Faça direitinho, viu? Que você está sendo avaliado. Vamos lá, então, Pedro. Vamos, então, nos envolvendo com essa espiritualidade maravilhosa que nos cerca, nossos mentores, nossos espíritos guardiões, essa sintonia maravilhosa que já tem com Deus e que nos ensinam, através desta aula, através de gestos simples de pessoas, de amigos, até dos nossos queridos bichinhos, a ter cada dia mais sentimento, para que possamos sentir a presença de Deus e sentindo que a nossa compreensão possa estar de portas abertas, para entendermos melhor essa tão difícil fé que muitas vezes não conseguimos conceituar, mas que possamos mais que conceituar, possamos senti-la no fundo dos nossos corações. Obrigado, Pai.
Obrigado, mentor ou mentora desta aula, desta casa. Que nosso fim de semana possa ser muito alegre e com muita fé nos nossos trabalhos, na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, 10. Pedro. Para o Pedro, Passou, 10. profetiano. Nota Isso 2. aí. Gente, obrigado. Eu tenho fé que teremos um bom final de semana, né? Com muita paz, com muita harmonia. E até a próxima, se Deus quiser. Até a semana que vem, tá bom? Beijinho. Boa Grande abraço. noite. Obrigada. Bom final de Abraço. semana Também a todos. agradeço muito, Gratidão. gente. Obrigado. Tchau, Gratidão a tchau. todos. Obrigada. Obrigada, Deus abençoe todos nós. Tchau, Passem tchau. bem a semana. Tchau.